Helicopter, o Marine One. O Bush, na verdade, antes de ir para o Texas definitivamente, para o rancho, ele deve fazer um discurso de despedida, né? Espera-se que ele vá direto para o hangar número 6 e de lá ele faça um discurso de despedida. A nossa editora de internacional, professor Veridiana Moraes, tem mais informações. Veridiana. Milena, na verdade, é para falar um pouco sobre essa tradição. Toda a posse do presidente dos Estados Unidos é calcada em muita tradição. E para falar um pouco da tradição da missa, que é o primeiro compromisso oficial do presidente eleito no dia da posse. Na verdade, o primeiro presidente dos Estados Unidos a ir a uma cerimônia religiosa antes da cerimônia de posse foi Franklin Delano Roosevelt, em 1933. Na verdade, foi ele que abriu o precedente. Desde Roosevelt, em 1933, todos os presidentes eleitos, pela manhã, antes do começo da cerimônia de posse, participam de uma celebração religiosa. Na verdade, o primeiro eleito a ir a uma celebração religiosa foi em 1789, que foi George Washington. Mas depois de Washington, ele não abriu um precedente. Foi somente depois de Roosevelt, em 1933, que os presidentes eleitos passaram a ir à cerimônia religiosa antes da cerimônia de posse. Um fato ainda curioso é que quando cai a data da posse do presidente cai num domingo, é realizada uma cerimônia particular e depois todo o protocolo, toda a cerimônia é repetida na segunda-feira, então com a presença da população, a presença do público. Agora, essa celebração, a missa a qual o presidente vai antes, essa sim é uma missa privada e somente o presidente, o vice-presidente e os familiares e pessoas mais próximas participam. Lembrando que há toda uma preocupação com segurança. Então, na verdade, nem todos os assessores e nem todos os secretários de gabinete acompanham o presidente eleito e o vice-presidente neste momento. Às vezes, nem mesmo a família inteira segue até essa celebração religiosa. Por exemplo, o presidente Bush, quando foi eleito em 2001, ele participou também de uma missa na Igreja Episcopal de St. John's. E depois, quando foi reeleito, a posse de Bush, para o segundo mandato, foi uma cerimônia bastante discreta, sem tanta pompa e circunstância. Logicamente, nunca se viu nada ao que se vê hoje nos Estados Unidos, a essa comoção popular e essa quantidade de pessoas que desde a madrugada, você que acompanhou aqui no Band News, ainda era noite, muito frio, previsão de neve hoje, Milena, para Washington, e mesmo assim milhares de pessoas, surpreendendo até mesmo a organização e causando um caos no trânsito desde a madrugada. Então, durante esse tempo em que o presidente eleito Barack Obama estiver lá na cerimônia, ele sim está acompanhado do vice Joe Biden, mas essa cerimônia é privada. Este é um momento em que ele e a esposa Michelle chegaram à igreja de St. John's, então esse é o primeiro compromisso oficial e como todos os passos desse cerimonial de posse do presidente dos Estados Unidos, está aí calcado em muita tradição. Então, o primeiro presidente eleito dos Estados Unidos a ir à missa no dia da posse foi George Washington em 1789. Passou-se um tempo, nenhum presidente repetiu esse gesto até Franklin Delano Roosevelt em 1933. Então, de 1933 para cá, todos eles participam da cerimônia antes da posse. Então, Milena... Obrigada, Veridiana. Enquanto você nos explicava os detalhes a respeito dessa tradição de posse do presidente nos Estados Unidos, nós vimos aí, né, professor, imagens de muitos ônibus estacionados. Chegamos aqui a informações apuradas pela produção do Band News. Mais de 3.000 pediram autorização para parar nas proximidades do evento em Washington, ou seja, o trânsito realmente, Veridiana, deve ter ficado infernal mesmo, muito complicado nesta manhã e com certeza até agora, até o final da festa,
em Washington. E, além disso, também nós vimos muitas pessoas acenando com uma porção de bonés, gorros, produtos que lembravam muito a Obama-mania, que muito se falou também a respeito da Obama-mania, né? A Washington, por exemplo, acredita que, mesmo com a crise econômica, a Câmara espera um crescimento de 15 a 20% na receita de turistas. Isso quer dizer 5 bilhões de dólares. Os restaurantes estão oferecendo pratos e bebidas em homenagens ao novo presidente. Tem até um drink feito com champanhe, que é o Spam Sushi. Ou melhor, um drink feito com champanhe chamado de Obama Bubbly. E também o Spam Sushi, que é um sushi de carne enlatada, especialidade havaiana, estado de origem do presidente eleito Barack Obama. Ou seja, os apelos são muitos, e não só apelos comerciais, mas a cidade se mostra em festa e orgulhosa por sediar esse acontecimento histórico, né? A popularidade desse presidente, que cada vez surpreende mais a todo mundo. Não apenas, claro, a popularidade no que ele pode fazer em termos de política interna e externa, mas a popularidade dele, a figura dele é uma figura completamente diferente do que nós estamos acostumados à figura do presidente, da figura do Bush ou do Bush pai, ou do próprio Clinton, apesar de ser mais parecido, vamos dizer assim, com o Clinton por ser mais jovem, por ser mais ligado à academia ou ligado às universidades, mas sem dúvida nenhuma algo inovador na história dos Estados Unidos, que é essa popularização da imagem do presidente não como uma elite intocável, e sim como um homem que representa de fato o seu país. Nós vemos aí algumas pessoas sentadas em cadeiras, né, acomodadas, parecem pessoas, cidadãos comuns, né, digo, não são os convidados políticos e tudo mais. Provavelmente, então, essas são as pessoas que pagaram $25 o ingressos que se esgotaram em menos de um minuto na sexta-feira. A gente tem até umas imagens reunidas e produzidas aqui pela nossa produção a respeito do legado do presidente Bush, né? O que espera Barack Obama? George W. Bush deixa ao sucessor dele, professor, uma América Latina em crise e a missão de concluir as duas guerras que marcaram os 8 anos dele na Casa Branca, Iraque e Afeganistão. Vamos ver. Após 8 anos no comando dos Estados Unidos, Bush deixa o governo com baixíssima popularidade, apenas 25% de apoio. Nos últimos meses, uma crise financeira, a pior desde a Grande Depressão, após o crash da Bolsa em 1929, se espalhou pelo mundo e colocou na berlinda a política econômica de George W. Bush. A falta de confiança dos investidores se misturou ao desgaste da imagem do presidente. No auge da turbulência dos mercados, ele fez mais de 20 pronunciamentos sobre a crise. Mas a cada nova aparição, o índice Dow Jones amargava quedas expressivas. Bush passará ao sucessor uma América com recorde de desemprego e medo de uma recessão. Outra herança será a grande aversão mundial ao imperialismo norte-americano. O sentimento, que sempre existiu, se agravou nos últimos anos com as guerras no Iraque e Afeganistão e a chamada Guerra ao Terror. A iniciativa foi lançada logo após os atentados de 11 de setembro de 2001. Na época, Bush tinha apenas 8 meses de governo e conseguiu unir o país com a promessa de levar à justiça os responsáveis pelo maior ataque terrorista em território norte-americano. O apoio ao presidente passava dos 70%, mas 7 anos depois, o homem apontado como grande inimigo norte-americano, Osama Bin Laden, continua foragido. No Iraque, os norte-americanos ainda arcam com o ônus da ação unilateral e sem aprovação da ONU. E no Afeganistão, os aliados não se mostram dispostos a ampliar a colaboração, mesmo sob o respaldo da OTAN. Em 2004, George W. Bush foi reeleito com a promessa de encerrar a missão no Iraque. No segundo mandato, um novo secretário de Defesa e mudanças na tática de guerra tiveram como resultado uma pacificação modesta e frágil no país árabe. Nos 8 anos de governo, Bush bateu na tecla da proteção dos norte-americanos. Porém, a população nunca se sentiu tão desprotegida. Nos últimos 4 anos, governou com um Congresso dominado pelos opositores democratas. Quando entrou na Casa Branca, Bush quis mostrar ao mundo uma América mais forte do que nunca e autossuficiente.
Mas, ao fim dos 8 anos de governo, ele prega a união internacional e ajuda financeira. Voltamos ao vivo a Washington. Neste momento, estamos acompanhando imagens do Capitólio da ala oeste, onde dentro de poucos minutos o presidente eleito Barack Obama deve chegar para fazer seu juramento e discurso.